E vamos aqui para a nossa aula sobre como usar a inteligência artificial para ter uma vantagem brutal nos seus estudos. Cara, a gente está vivendo uma época fantástica para aprender. É realmente surreal, é um momento inimaginável da humanidade e você está tendo a sorte de viver isso. Cara, é como se você tivesse as pessoas mais inteligentes do mundo na palma da sua mão, à sua disposição. Eu vou retomar uns 20 anos atrás no mundo dos concursos. 20 anos atrás, só para você entender o mundo, o momento que a gente está passando. 20 anos atrás, um sujeito que quisesse ser, por exemplo, juiz federal, ele conseguiria ser aprovado quase sem fazer questões. Ele ia pegar uma ou duas provas anteriores, 3, e esse seria o treinamento dele. Ele ia ler muito, né? Muita apostila, livro, fazer algumas provas anteriores e deu. Essa seria a preparação dele. Agora, o sujeito que naquela época, 20 anos atrás, pegasse toneladas de provas e estudasse, resolvesse milhares de questões, esse sujeito não era comum naquela época. Esse sujeito teria uma vantagem brutal em relação aos concorrentes. O sujeito que estudasse fazendo milhares de questões teria uma vantagem brutal em relação aos concorrentes. Hoje, fazer milhares de questões é obrigação, não é mais vantagem brutal. Ou você faz milhares de questões, ou você não vai conseguir ser aprovado. Hoje é assim. E nesse exato momento, a inteligência artificial são as questões do passado. Quem sabe usar a inteligência artificial hoje é uma pequena minoria. Já é uma pequena minoria aquele que usa. E aquele que sabe usar, menor ainda. Então, quem sabe usar a inteligência artificial hoje, em concurso público, vai ter uma vantagem brutal em relação aos concorrentes. Num futuro não tão distante, vai ser obrigação, já nem vai ser vantagem brutal, vai ser simplesmente sua obrigação. Ou você usa, ou você não consegue ser aprovado. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como você fazer questões como no formato da banca Sebrasp, como fazer resumos, né, para a inteligência artificial não alucinar. Vou te ensinar sobre isso também. Vou te ensinar sobre como usar a inteligência artificial para fazer flashcards, como revisar com a inteligência artificial. Você vai aprender muita coisa interessante aqui, inclusive como de graça ter redação corrigida no formato da banca Sebrasp, seguindo as mesmas regras do edital Sebrasp para PRF, tá? Você vai aprender tudo isso aqui e muito mais. Então, bora lá. O que é uma IA? A inteligência artificial, ela funciona por redes neurais. Para alimentar essas redes neurais, basicamente, são fornecidas milhões e milhões de informações. Na verdade, eles pegaram todo o conteúdo da internet e deram para a inteligência artificial. Quanto mais conteúdo teve de determinado assunto, melhor será a resposta que a inteligência artificial vai te dar daquele conteúdo. Então, quando a gente está tratando de conteúdos universais, por exemplo, informática é um conteúdo universal. Não muda tanto do Brasil para os Estados Unidos para a China, né? O conteúdo de informática é o mesmo para todo mundo. Então a gente diz que isso é universal. Agora, direito constitucional não é universal. Tem uma parte que é, né? Uma parte que é principiológica lá. Outra parte não. Outra parte é específica da língua portuguesa e outra parte específica da língua portuguesa e do Brasil. Então, aí é que você tem que ter o cuidado. Quando você fala com a inteligência artificial, se você diz oi, cara, quando você fala oi, ela ativou toda a rede neural dela. Oi, ela vai te responder olá, né? Toda a rede neural. E se você quer que ela seja específica, você vai dizer: inteligência artificial querida, né? Não precisa dizer isso, mas minha querida inteligência artificial, atue como um professor brasileiro, porque daí ela vai ativar a rede neural dela do Brasil, especialista em direito constitucional. Daí ela vai ativar a rede neural dela de direito constitucional. Então é um brasileiro, professor de direito constitucional, especialista na banca Sebrasp. Ela vai pegar as informações mais específicas dentro da rede neural dela e vai te responder de acordo com isso. Esse conhecimento é preliminar e é importante que você tenha. Outra coisa que acontece, tá? A inteligência artificial,
ela é um modelo treinado, né? Técnica de machine learning. Então eles vão alimentar ela com várias perguntas e respostas, milhões e milhões de perguntas e respostas. E essa alimentação, ela tem uma data. Então, você não pode fazer pergunta sobre o que aconteceu ontem, né? Olha, entrou uma lei nova aqui, vou perguntar para a inteligência artificial essa lei, uma lei de 2025. Ela não vai saber, porque ela não está dentro do treinamento dela. Você até pode, né? Alguns modelos te permitem isso, que ele vá pesquisar na internet e talvez ele encontre o que você quer com os dados atualizados. Agora, a inteligência artificial em si, ela não sabe coisas muito recentes. De um ano e meio para trás, ela costuma saber. Agora, coisas mais recentes do ano, né? Coisas de 2025 ou final ali de 2024, segundo semestre, ela não vai saber. Por quê? Porque tem a data do treinamento dela. Depois que esse treinamento foi concluído, é como se tivesse o cérebro dela já formado. Depois que o cérebro dela está formado, não tem como colocar mais nada ali dentro. Daí tem que ser criado um outro modelo de inteligência artificial. Tá? Então, não pergunta coisa recente, ela não vai saber coisa recente. Você tem que fornecer para ela daí. Olha, saiu essa lei de 2025, me ajude a estudar essa lei. Aí, ok. Né? Ou se o modelo te permitir fazer pesquisa na internet, ela vai pegar esse cérebro, vai pesquisar na internet e vai te responder com o que ela achar. Mas o cérebro em si não vai ter essa informação se for algo muito recente, tá? Isso é bem importante porque eu vejo a galera errando demais, né? Perguntando coisa atual e isso ela não vai saber. Então, bora lá. Para quais funções a inteligência artificial é boa? Bom, ela vai ser boa para te explicar conceitos de uma forma didática, para te resumir conteúdo, para gerar questões e para resolver questões. Ela vai ser muito boa para isso, para te ajudar a revisar, certo? Para isso ela é boa. Agora, para o que ela não é boa? Para elaborar apostila ou conteúdo de tópico em língua portuguesa específico. E veja, eu não estou falando de língua portuguesa, eu estou falando em língua portuguesa. Então, eu vou lá e peço para a inteligência artificial, por exemplo, algo que seja muito específico. Vamos ver aí. Mandado de segurança ou a nova lei de licitações. Eu vou lá e peço para a inteligência artificial, olha, elabora uma apostila completa sobre a nova lei de licitações. Veja que é um conteúdo específico em língua portuguesa e algo muito específico do Brasil, né? Uma lei de licitações. Cara, não vai ficar boa essa apostila. E agora, quais são as duas melhores inteligências artificiais para concurso público? Tem duas que são muito boas para concurso público, tá? Tem várias, né? Tem gratuitas, mas essas são as duas melhores. O4 Mini, ele é da OpenAI. Para usar ele, você vai ter um custo aí de $20 por mês. Tem o Claude 3.7 Sonnet, da Anthropic, também tem um custo de $20 por mês. Essas duas inteligências artificiais, né, daria $40 aí para você usar elas. O Claude Sonnet, ele é melhor para conteúdo jurídico, tá? Conteúdo jurídico, língua portuguesa, gramática. O Claude 3.7 Sonnet é muito bom. Inclusive, ele é mais atualizado, tá? Ele vai te dar respostas muito boas. Já o O4 Mini, ele é melhor para conteúdo universal e para exatas. Para contabilidade também, ele tem saído melhor. Ambos modelos seriam aprovados com facilidade na PRF, na Polícia Federal, com facilidade. Esses dois modelos, eles estão dentro da assinatura do QB Study. Então, se você quiser ter acesso a esse modelo pagando muito mais barato, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como, tá? São os dois modelos mais inteligentes e óbvio que quando as empresas vão atualizando os modelos delas, né? Porque, cara, de 3 em 3 meses eles lançam um modelo mais inteligente que o outro, nós atualizamos também dentro do QB Study, tá? Então, tem como ter acesso a esses dois modelos com uma assinatura única e mais barato do que isso aqui. Já já eu explico como, mas agora vamos mostrar para vocês como utilizar a inteligência artificial para ter uma vantagem aí na sua preparação. Bora lá! Muito bem, agora a gente vai aprender a gerar questões no formato Sebrasp, tá?
Você vai precisar, para essa etapa, do PDF. Foi disponibilizado lá no grupo de WhatsApp. Se você não tem esse PDF, entra lá no grupo de WhatsApp e vê ali se tem algum link ali, porque isso provavelmente já foi disponibilizado, tá? Outra coisa que você pode tentar aí, se você não estava no grupo de WhatsApp, é acessar qbstudy.com e ver se foi disponibilizado lá. Mas você precisa desse PDF, tá? E eu vou mostrar aqui utilizando dentro da plataforma do QB, que é o qbstudy.com, mas você pode usar em outras inteligências artificiais, né? Se não são das duas que eu mostrei, que são as mais avançadas do mundo e que a gente usa no qbstudy.com, pode ser que o resultado não saia do jeito que eu vou te mostrar aqui, né? Porque eu estou usando esses dois modelos. Então, começar aqui, acessei qbstudy.com, vou vir aqui ó, na função Chat IA. E aí eu vou escolher esse modelo aqui, ó, o modelo professor. O modelo professor, ele é o Cloud, tá? Ele é muito bom para matérias jurídicas. E agora eu vou criar questões aqui jurídicas. Então, selecionei o modelo professor, que é o Cloud, 3.7 Sonnet. E vou abrir o PDF aqui, ó. Nós estamos nessa primeira etapa. Prompt para questões Sebrasp. Tudo que tiver em amarelo, você deve mudar, né? Então a gente vai, vejam aqui ó, que eu coloquei, atue como professor brasileiro para ativar a rede neural dele, né? Da parte do Brasil. Da matéria, para ativar a rede neural específica da matéria, com conhecimento nível doutorado, e elabore 5 questões. E daí tem as diretrizes, eu não vou ler tudo aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Mas você precisa preencher tudo que está em amarelo, então a gente vai fazer isso aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui, e deixa eu esticar aqui, ó, para ficar mais fácil a leitura, né? Então vamos lá, atue como professor brasileiro de direito administrativo. E aqui, ó, a gente tem que colocar o formato das questões. Eu vou colocar o formato da prova da PRF. Só um momentinho. E tá aqui, ó. Vou colocar o formato das questões para ele entender qual que é o padrão, né? Copiei. Vou chegar aqui e vou colar dentro desse espaço aqui, ó. Mantém a chavezinha ali, mantém ela, tá? Colei. Que mais que tem que preencher? Coloque o tópico do edital desejado, né? Bom, aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero Lei 8.112, regime disciplinar. E aí eu posso colocar aqui o conteúdo da lei em relação ao regime disciplinar, né? Eu deixei separadinho aqui para facilitar. Eu vou colocar. Copiei, colei, pronto, tá aí. Então ele vai gerar essas questões aí para mim. E tá aqui, ó. Questões 8.112, regime disciplinar. Então vejam que ele botou exatamente como o Sebrasp fez, uma historinha precedente, né? Um servidor público federal foi denunciado por colegas por supostamente ter se ausentado do serviço por 35 dias. Cara, muito bom. Aí olha aí as questões. As questões de um nível excelente, né? De um nível excelente. E depois, ó, respostas e justificativas. E vejam que ele transcreve a parte legal da lei. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é realmente muito, muito bom. É óbvio que de Lei 8.112, você já vai achar muitas questões da própria banca Sebrasp. Mas às vezes é uma lei nova, que não deu tempo das bancas fazerem questões ainda, né? Ou mudou a lei e você não acha questões atualizadas. Nesse momento, é sensacional que você use a inteligência artificial e você vai ter uma vantagem brutal em relação aos seus concorrentes, tá? E aí, pessoal, eu posso criar um agente com isso aqui. Eu posso pegar esse meu prompt, ó, copiar ele aqui, ó, e eu posso criar um agente. Eu posso criar isso aqui dentro do QBstudy, tá? Isso aqui não é em qualquer plataforma, né? É uma ferramenta do QBstudy de você criar um agente. E aí eu posso colocar, ó, gerador de questões
de regime disciplinar. Vou botar só RD, regime disciplinar. E aí você cola as instruções aqui, ó, salvar. E aí vai ficar na sua biblioteca ali, ó, agentes. Tá ali, ó, gerador de questões. Bom, e aí você salvou, né? Você criou um agente que vai sempre se comportar daquele jeito. Ele vai gerar questões sobre regime disciplinar. Aí você pode vir aqui no chat, né? Isso facilita para você não ter que estar sempre digitando todo o prompt, né? Copiando e colando. Já está salvo na sua biblioteca. Você coloca aqui, ó, arroba, e seleciona ele. E aí você faz o pedido que você quiser, certo? Pode pedir aí as coisas que você deseja. Mas vamos avançar aqui, né? Eu vou iniciar a nova conversa e vamos aqui para o próximo conteúdo. Muito bem, o próximo conteúdo é prompt para gerar proposta de redação no formato Sebrasp para PRF. Tá aqui o prompt. Nesse prompt, ó, eles são 2 páginas, tá? Nesse prompt, a única coisa que você vai precisar alterar é o tópico que você quer. Tá? Mais nada. Então são 2 partes, tá? Eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Você copia e cola aí, né? É só mudar o tópico. Essa é a primeira parte e aqui a segunda parte. Copia e cola. E aí a gente tem que mudar só o tópico, né? Vamos escolher um tópico, tá? Ele vai criar uma redação estilo Sebrasp. Deixa eu mostrar para você que não se lembra como que é uma redação estilo Sebrasp. Cadê? Tá aqui, ó. Assim, ó. Normalmente tem 2 textos, né? Aí tem o comando aqui, ó, né? Em maiúsculo, falando aí o tema principal e depois, ó, os 3 aspectos sobre o qual você deve desenvolver a sua redação e eles somam 19 pontos, tá? Então, assim é a estrutura das redações Sebrasp para PRF. Foi assim em 2018, foi assim em 2021. E aí, o meu prompt, ele vai seguir essa lógica. Então, eu vou pedir aqui para ele trate tópico direitos humanos. Algum tema dentro disso, né? Aí, beleza. Enviar. Tá aí já o tema, ó. Texto 1, do mesmo jeitinho que o Sebrasp faz. Texto 2, do mesmo jeitinho. Saiu estranho aqui, né? Ele botou E, não sei porquê. Ele botou esse E. A garantia dos direitos humanos nas atividades da Polícia Rodoviária Federal. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Bacana. Somando aqui, 12 mais 7, 19 pontos. Ele manteve o padrão do Sebrasp, né, da PRF, que são 19 pontos. Um ponto é a apresentação, organização do texto, né? Então, 19 de conteúdo, mais um da apresentação e organização do texto, formato e tal. Então, seguiu o padrão Sebrasp. Muito bom. E aí, se eu quiser, eu posso pedir outro tema. Agora, crie outro envolvendo violência policial no contexto da PRF. Você pode ir conversando com ele, pedindo para ele gerar outro. Tá aí, outro tema. E aí você pode, né? Poxa, eu acho que esse modelo não ficou tão inteligente, né? Eu achei que ficou muito bom aqui, ó. Ele deu 2 textos no formato que a PRF faz. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos: fatores que contribuem para a ocorrência de violência policial no contexto da PRF, medidas institucionais e legais para prevenir e punir abuso de autoridades, a importância da transparência e do controle. Cara, muito bom, poderia ser isso aqui na prova. Sensacional. Mas, poxa, eu quero mais inteligente, Luiz. Troca para outro modelo, bota para um modelo muito inteligente. E aí você pede. Agora, crie um tema envolvendo a defesa do meio ambiente e crimes ambientais no contexto da PRF. Vai ser um modelo mais inteligente, né? Ele vai pensar um pouco mais antes de te responder. Vai ser basicamente isso. Tá aí, ó, foi rápido, né? Enfrentamento aos crimes ambientais no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Bacana.
Bacana. Fatores que favorecem a ocorrência de crimes ambientais nas rodovias federais, como rota de escoamento de produtos ilegais. Bacana. Poderia ser, com certeza, um tema do Sebrasp também. E aí, né, para você não ter que ficar toda vez repetindo, se você quiser, você vem aqui, copia isso aqui e cria um agente. E aí, toda vez que você digitar arroba, você chama esse agente, não precisa copiar e colar de novo, vai ficar salvo no seu perfil, né? Isso dentro do QB Study, né? É uma ferramenta do QB Study. Ele usa as inteligências artificiais mais avançadas do mundo, mas a gente adaptou ele para o mundo dos concursos públicos, tá? E você pode criar um agente que é um gerador de tema de redação no formato Sebrasp. Já vai ficar salvo, né, no seu perfil. Vamos para mais um tópico aqui, ó. Esse aqui ele cria flashcards. Você tem que alterar duas coisas, ó. Matéria e o texto base, se você quiser, tá? Então vamos lá, vou copiar aqui, iniciar nova conversa e vou colar. Então são duas coisas para alterar. Matéria, eu vou colocar aqui, ó, informática. E o que mais que tem que trocar? Conteúdo para elaboração, eu não vou colocar conteúdo, então eu vou retirar essa parte. Mas se fosse uma lei, por exemplo, né, lei de licitação, você não vai colocar a lei inteira, porque ele não vai dar conta, né, de entregar a lei inteira. Então coloca um conteúdo menor, trechos de uma lei, parte de uma lei, não a lei inteira. Mas eu vou pedir aqui para ele gerar esses flashcards, não vou dar o conteúdo para ele, como é informática, ele vai dar conta, ele não vai alucinar. Informática eu posso dizer um tópico específico, né? Informática, noções de segurança, e vírus, e warnings. Não, só e vírus. Ele vai entender. Vamos ver o que vai vir aqui. Eu poderia ir lá, né, no edital da PRF, da PF ou do concurso que você quiser, pegar o trecho específico e dar para ele, né? Aqui eu tô botando na minha cabeça mesmo. Vamos ver como é que vai vir aqui os flashcards. Então, ele montou aí 5 flashcards, né? Frente, verso. Bacana. Muito bom. Vírus metamórfico. Característica definidora. Cara, nem sabia desse daí. Nem sabia. Aí ele explica, né? No verso ele explica. Reescreve completamente seu código a cada infecção, alterando a estrutura sem usar criptografia. Escapa de assinaturas e heurísticos convencionais. Cara, conteúdo de elevadíssima qualidade. Cara, isso aqui é sensacional. Só não é aprovado em concurso público quem não quer, né? Tendo acesso a ferramentas brutais como essas aqui. Depois, né? Tem aí o prompt para gerar revisão. Cara, eu não vou testar esses aqui, vocês testam aí, tá? Eu vou deixar o prompt, tá no PDF, enfim, vocês já devem ter recebido, porque eu quero mostrar outras coisas aqui para vocês. Esse daqui, ó, então ele vai gerar resumos, tá? Vocês testam aí, bem bacana. Importante. Evita dar mais do que 10 páginas por vez para a inteligência artificial. Se você der, por exemplo, um PDF de 200 páginas e pedir para ele resumir, ele vai resumir, só que vai resumir porcamente. Então não dá conteúdos acima de 10 páginas para você ter um resumo bom dessas 10 páginas. E aí você dá mais 10 páginas, até completar a apostila. Se você der tudo de uma vez, vai ficar superficial, não vai ficar bom, tá? Essa é a observação importante que eu queria fazer com vocês. Esse prompt aqui eu vou testar, tá? Porque esse aqui é legal, eu quero mostrar para vocês. A única coisa que tem que mudar é isso aqui, ó. Eu tenho que botar em amarelo, né? Para facilitar para vocês, ó. Matéria e o tema específico. Então, bora lá, vou copiar esse daqui. O que esse daqui vai fazer? Esse daqui ele vai usar um método socrático para você aprender. É um estudo muito ativo, esse daqui, muito ativo. Serve para você tanto estudar quanto para revisar. É melhor para revisar, na verdade, né? É um estudo ativo guiado. Então, bora lá. Copiei. Vou vir aqui, nova conversa. Vou usar um modelo mais rápido mesmo. E vou colar aqui. Então, vamos lá.
qual matéria vai ser? Eu vou botar aqui, ó, teoria do crime. Tema específico, não, é direito penal, né? Matéria direito penal. E tema específico, teoria do crime. E aí ele vai começar. Bota enviar, ele vai começar. Ó, para iniciarmos, na sua compreensão, o que é crime sob a perspectiva do direito penal? Como você definiria de forma geral o conceito de crime? Poxa, já começou difícil, né? Até me envergonho aqui porque eu teria que ter revisado esse conteúdo para conversar na frente de todos vocês aqui, mas vamos ver o que eu lembro. O que é crime sob a perspectiva do direito penal? Tá, crime é o fato típico, ilícito e culpável. Tá, tem uma teoria, né? Teoria analítica. Analítica. Vamos ver aí como é que vai. Como é que eu fui? Excelente, você já demonstrou domínio da estrutura básica adotada pela teoria analítica do crime, que compreende o crime como fato típico, ilícito e culpável. Sua resposta está correta ao apontar esses 3 elementos essenciais. Vamos agora aprofundar. O que você entende por fato típico? Quais são os elementos que compõem dentro da teoria do crime? Poxa, ele ficou mais difícil. Eu posso até mudar o modelo, né? Já que eu estou tratando de direito penal, eu posso usar o professor mais, que é o Cloud. Ele é melhor para as humanas, né? E daí eu posso vir aqui e continuar conversando com ele, né? O que você entende por fato típico? Bom, fato típico diz respeito ao enquadramento legal da conduta criminosa. Devemos, né, mais ou menos isso. Tá, eu não vou elaborar muito aqui para não ficar longo, tá? Só vou para vocês entenderem qual que é o lance aqui. Agora ele vai dizer que eu não fui bem, né? Porque eu respondi bem meia boca. Você tocou um elemento importante. Vamos refinar essa definição. O fato típico é, de fato, um dos elementos constitutivos do crime, mas sua definição está um pouco imprecisa. O fato típico representa a conduta humana, ação ou omissão, que se amolda à descrição abstrata contida na lei penal, o que chamamos de tipo penal. Não é apenas o enquadramento legal, mas a própria materialização da conduta prevista como crime. Agora, pensando na estrutura analítica do fato típico, quais são os elementos que compõem o fato típico na teoria finalista do delito? Você consegue identificar esses componentes essenciais? Cara, sensacional. E aí, você não sabe, você pode pedir para ele explicar. Deixa que ele explique para você. Então, isso aqui é realmente muito, muito bacana. É algo que você vai dar um grande salto de produtividade, vai deixar seu estudo mais ativo utilizando inteligência artificial. Agora eu quero mostrar outras coisas aqui dentro do QB Study, tá? O QB Study ele tem várias funções, né? Tem os mentores aqui, ó. Esse aqui, ele vai te ajudar a planejar um estudo, tá? Ele tem conteúdos dentro da rede neural dele, focados em planejamento de estudo e aprendizagem. A professora Isabel aqui, por exemplo, ela tem no banco de dados dela informações da banca Sebrasp. Como que se estrutura uma redação no estilo Sebrasp? Ela vai conseguir te ajudar com isso. O Dr. Lucas aqui, você vai ver aí que ele é um entusiasta em idioma. Então, quer aprender inglês, ele vai te ajudar. E quando você escolhe um mentor, né, você vai conversando aqui com ele, ele vai aprendendo sobre você também. Então, nas próximas interações, quanto mais você conversou com ele, melhor ele vai conseguir te ajudar, porque ele vai aprendendo sobre você. Essa é a função do mentor. Nós temos aqui também discursiva, né? Quer ter redação corrigida? Até de graça, tem algumas redações aqui, ó. Você pode escolher a banca, né? Por enquanto a gente tem Sebrasp e Inédito. Você escolhe aí, tem para PF, tem para PRF. E aí você pode digitar. Vou pegar uma aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui. Constituição da República, blá blá blá. A atuação da Polícia Federal é a garantia dos direitos fundamentais. Beleza, vou escolher essa, né? Cliquei ali, selecionei. O tema vai aparecer aqui, né? E aí você lê, você pode ir digitando aqui a sua resposta.
blá, 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 blá. Ou você pode mandar uma imagem, tira uma foto, né? Vai funcionar melhor se você tiver uma letra de forma, né? Letra cursiva, a IA pode não identificar muito bem. Ou você digita aqui mesmo, né? Digita seu texto e manda. Vai ter a resposta imediata, né? Enviar a redação, e aí ela vai aparecer aqui no seu histórico, tá bom? Essa é uma função muito interessante e a gente tem alguns temas de graça para você testar essa ferramenta. Temos também o esquema IA. Vou pedir aqui, ó. Faça um esquema para memorizar os tipos de vírus de informática para provas do Sebrasp. Vamos ver o que vem aí, vamos ver o que vem. Olha só que legal. Muito bom, cara, muito bom. E aí o que você faz? Você dá um print aqui, tchananã, e salva no seu computador. Aí você coloca na sua apostila, bota no seu material, bota no seu caderno. Às vezes, né, ele pode desconfigurar um pouco uma imagem ou outra e você pede de novo, repete o pedido até sair do jeito que você quer. Certo? Vou voltar aqui, esse é o esquema IA e a gente tem também o PDF IA. O PDF é muito interessante. Eu vou carregar aqui um PDF, eu vou colocar aqui, ó, da Lei 8.112, tá? Essa aqui é a lei. Aí o que você pode fazer? Você pode, né, criar um caderno aqui, se quiser, e ir digitando, né? Ou você pode ampliar isso aqui e ir estudando, né, a lei. Agora, o que é interessante disso daqui, ó? Você pode abrir o chat IA, e daí você sobe ele aqui, pode ampliar ele aí, e você pode fazer perguntas. Como que funciona isso daqui? Tudo que você está vendo na tela, a inteligência artificial está vendo junto com você. Então, ó, tem os botões aqui, ó. Esse aqui vai gerar questões, esse aqui vai gerar resumo e esse aqui vai criar flashcards. Então, eu vou pedir para ele criar flashcards dessa página aqui. Porque o que acontece? Nas outras inteligências artificiais, você pode subir um PDF, só que ela vai ler o PDF inteiro ao mesmo tempo. Não tem como você pedir para ela, faça flashcards da página 1, da página 2. Ela não consegue fazer essa divisão. Ela vai pegar o tudão lá e vai te dar alguns flashcards do todo. Poxa, mas eu quero da página 1, é a página que eu tô lendo aqui. Ó, ela gerou flashcards. Posso pedir para ela gerar questões? Com um botão ela vai gerar. Ou posso tirar dúvida, né? Eu posso pedir para ela me explicar, posso pedir para ela resumir. Lembrando aqui, ó, eu usei o botão, né? Ela criou questões aí no formato Sebrasp e outras no formato ABCD, né? Mas você pode simplesmente conversar. Eu vou mudar de página, ó, e vou perguntar, me explique, ou crie anacrônimo, acho que é assim que se fala, né? Para memorizar as proibições ou macetes de memorização. Ela tá lendo tudo que eu tô lendo, né? Então vamos ver o que ela me dá aí. Ó, aqui veio a resposta dela. Para memorizar, ó, parte 1, o rato ruge perto da cozinha, porque cozinhar sem vento é proibido. Cara, ela tentou aí, né? Não ficou tão bom, né? Às vezes tem conteúdo que encaixa melhor do que outros, né? Mas tá aí. E eu posso pedir para ela um resumo. Aí ela vai resumir. Eu poderia digitar pedindo o resumo, ou posso clicar no botão ali e ele vai resumir também. Tá aí o resuminho. Ó. E aí, o que você pode fazer? Se você quiser, você copia aqui o resumo. E aí pode criar um caderno virtual aqui, ó. Cria um caderno. Pera aí, aqui, ó. Direito administrativo. E aí você vai colando, né? Vai colando no seu caderno. Ele vai ficar salvo na nuvem. Por fim, para quem está treinando para prova oral, a gente está iniciando essa nova ferramenta, né? Mas aí é outro papo, né? Não é para a maioria de vocês aí, mas tem como você treinar para prova oral. Tem aqui a pergunta, né? Qual é a origem e o que se entende por estado de coisas inconstitucional?
né? Você pode vir aqui, ele vai captar sua voz, você vai falar e ele vai te avaliar segundo os critérios daquele concurso ali. Ali é a magistratura, ele vai te avaliar de acordo com a magistratura. É para delegado da Polícia Federal, ele vai te avaliar de acordo com o edital da Polícia Federal. Ferramenta muito bacana. Aqui no chat, né, outras coisas que eu não mostrei, ó. Tem aqui, ó, arquivos. Você pode subir PDFs. Por exemplo, eu subi o PDF da Lei 8.112, regime disciplinar. Então, se eu vier aqui, ó, em arquivos e clicar nele, toda interação que eu tiver, ele vai usar esse PDF. Então, eu posso pedir para ele resumir os pontos mais importantes do PDF. Vamos ver como é que vai sair esse resumo. Tá aí, o resumo realmente ficou muito bom mesmo. E lembrando, né? Evita dar mais do que 10 páginas para ele fazer resumo. Então, se for colocar PDF para ele resumir, vai dando de 10 em 10 páginas. E aí o resumo vai ficar bom. Esse é o erro de muitas pessoas. Elas dão um PDF inteiro e pedem para resumir. Não vai ficar bom, tá? Tem que ser de 10 em 10. Ao menos é assim hoje com a tecnologia que a gente está nesse momento. E agora, para quem quer assinar o QB Study e se tornar assinante dessa ferramenta incrível, pagando muito menos do que o valor das assinaturas dessas inteligências artificiais aí que a gente vai te dar acesso, cara, segura aí que eu vou te mostrar. Muito bem, e agora eu quero falar com você sobre o QB Study, né? A gente está fazendo uma promoção hoje, né? Lançamento, e vocês têm que aproveitar, porque, cara, é uma ferramenta brutal para sua preparação. Se você souber utilizar, é uma vantagem brutal em relação aos seus concorrentes. Lembrando, né? O ChatGPT, a OpenAI, o modelo mais avançado ali, para você utilizar ele, você pagaria em torno de $20 por mês. E o 3.7 Sonnet, que é melhor para as humanas, direitos, né? Ele é mais atualizado para as matérias jurídicas brasileiras, também mais $20, né? Então, um modelo é melhor para uma coisa, mais para as exatas, e o outro é melhor para outra. O bom é ter os dois. E dentro do QB Study, você vai ter os dois, né? Se você quiser assinar por sua conta para ter acesso amplo a esses modelos, acho que até você pode testar gratuitamente. Não sei se eles liberam os melhores modelos gratuitamente, mas eles deixam você fazer algumas chamadas ali, né? Vai te custar mais de R$200 por mês, tá? Não estou falando por ano, por mês. No QB Study, você vai ter acesso a essas duas ferramentas, tanto ao O4 Mini quanto ao 3.7 Sonnet, vai ter acesso a essas duas, pagando menos de R$50 por mês. Tá? Menos de R$50 por mês. É R$45 por mês. Você vai ter um ano de acesso pagando R$45 por mês, e se pagar à vista vai ter um desconto muito bom. Então, é uma chance sensacional de você começar agora a utilizar a inteligência artificial na sua preparação de uma forma profissional. Vai ter acesso ao QB Study, todas as ferramentas que eu mostrei ali e outras que nós estamos criando, né? O QB Study está em constante evolução e você vai ter acesso a tudo isso. Um ano de acesso, essa promoção ela vai acabar rapidamente e a gente vai atualizar o preço. E para ser sincero, a gente não espera ter lucro com os senhores nessas assinaturas. Talvez a gente tenha até prejuízo, né? Mas a gente precisa construir uma base de clientes, né, para crescer. É importante isso. Vai ter o boca a boca de vocês depois, né? E aí a assinatura vai estar um valor maior no futuro e aí sim a gente vai começar a lucrar. Agora, sendo bem sincero, nós não vamos lucrar. Então aproveitem, porque a gente está literalmente queimando dinheiro dando acesso para vocês por um valor tão baixo a essas ferramentas. E isso obviamente não vai durar por muito tempo. Então aproveitem essa oportunidade, vão pagar realmente muito mais barato do que assinar diretamente nessas empresas aí que cobram em dólar. E o link para você fazer a matrícula tá fixado aqui nos comentários e tá passando aqui na tela também, tá bom? Aproveitem, isso não vai durar muito tempo. Por hoje é só, um grande abraço, tchau, tchau.